As informações que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Preparação, primeiro dia de preparação no CT Moacir Barbosa, já que ontem o elenco cruzmaltino, depois de muito tempo, teve uma folga, e justa, né? Vindo de 2 vitórias, uma pelo Campeonato Brasileiro de virada contra o São Paulo por 2-1 em São Januário, e a vitória fora de casa contra o Paysandu na estreia da 5ª fase pela Copa do Brasil. O Vasco vem com uma vantagem para o jogo da volta por 2 gols de diferença. E com isso o elenco folgou. Hoje pela manhã houve um recovery para os jogadores que foram titulares na partida e um treino mais intenso para os jogadores considerado reserva. O Vasco segue na preparação, pois treina pela manhã no sábado e embarca na parte da tarde no próximo final de semana para São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians. E no detalhe, o técnico Renato Gaúcho tem um bom retrospecto, um bom aproveitamento. Desde que assumiu o Vasco, ainda não perdeu nenhum jogo como visitante. No total de números até agora, são 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E as 2 derrotas, uma contra o Botafogo e outra contra o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Trazendo outro ponto positivo, é que o Renato Gaúcho tem um bom retrospecto sobre o técnico Fernando Diniz. São 7 vitórias de Renato, 4 empates e apenas uma vitória do Fernando Diniz. Então, no detalhe, é a preparação do Vasco e uma boa notícia. Aliás, uma grande notícia para essa partida. 2 pontos positivos. O Renato, que vem aproveitando todos os jogadores, isso, né, como boleiro, como treinador, ele acaba ganhando com o elenco, ganhando com o grupo. Não é à toa que o próprio Thiago Mendes, depois da partida contra o Paysandu, foi lá, se pronunciou, se posicionando nas redes, falando sobre a situação com o Puma. O que aconteceu entre o Thiago Mendes e o Puma Rodrigues é uma situação normal de vestiário. Existem 2 pontos importantes, 2 grandes notícias para o Renato. A primeira é que o Spinelli deve ser mantido sobre o comando de ataque, deve ser mantido como titular, e num jogo onde você pode explorar as bolas aéreas, que é uma deficiência do Corinthians, é importante você utilizar o Spinelli nesse momento. Apesar de que, até desde que o Diniz assumiu, o Corinthians tem tido baliza 0, mas a bola aérea pode ser uma arma, um trunfo, uma bola parada, pode ser uma arma para o Vasco conseguir uma vantagem sobre o Corinthians nesse domingo. E aí eu falo, pelo motivo de não haver ego entre os jogadores, é que, por exemplo, o Brenner ele se pronunciou também, abriu o coração, falou do momento. O Brenner é outro jogador que vem evoluindo muito, assim como o Spinelli. Em que, John? No jogo associativo. Não é à toa que ele ia dar mais uma assistência na partida, só que o gol foi anulado. Então, no lado associativo, num jogo em que o Spinelli pode ser agora o 9 referência, o DVD pode entrar na partida jogando mais pelo lado esquerdo quando o Andrés Gomes cansar, o Brenner pode fazer esses 2 jogadores de ataque no segundo tempo ao lado do Spinelli. Então, existe uma movimentação que o Renato, por mais que o elenco seja reduzido, ganha uma variação muito importante, muito interessante. E o Brenner falou sobre a adaptação, que a parte que mais marcou ele de forma positiva é o calor do torcedor cruzmaltino. Todo mundo ouvindo falar, chamando na rua, mandando mensagem. Quando ele foi jogar fora, quando ele foi jogar na Europa e também na MLS, né, na época ainda por conta da situação do mundo atual, na época ele não tinha torcida, né, por conta da questão da pandemia. E o fato é que agora, né, ele observa a torcida vascaína lotando os estádios em todos os lugares. Isso tem chamado muito a atenção do Brenner, e ele fala: a torcida sente isso, apoia de maneira apaixonada e cobra, não percebe a entrega não percebe a entrega total do time em algum momento e acaba cobrando. Isso é muito bom. Então, o Brenner, vendo tudo isso como um fato positivo, é mais um jogador em evolução depois da chegada na janela de transferências. Então, tomara que o Brenner consiga ajudar muito mais aí ao Vasco
ao lado de Spinelli, Cuiabano e outros jogadores, o Rojas também, que já tem, salvo engano, 4 assistências com a camisa do Vasco, deu mais uma assistência na partida contra a equipe do Paysandu. O fato é agora, galera, que Vasco não deve renovar o contrato de empréstimo com Matheus França. O vínculo de contrato encerra no meio do ano e por conta do mau desempenho, né? Aliás, de um não desempenho, não uma boa performance do Matheus França, até agora nenhuma assistência, nenhum gol. Renato vem dando oportunidade e até no segundo tempo ele teve uma boa chance contra o Paysandu e não consegue resultar em gols. Com isso, o Vasco não deve renovar o contrato de empréstimo com o Matheus França. Agora, falando aqui de um ponto positivo, é que Vasco tem interesse no Vitor Sá do Krasnodar da Rússia. O jogador também quer retornar ao futebol brasileiro. Admar Lopes está de olho na movimentação do mercado, mas o Santos também tem um interesse no Vitor Sá, o jogador atacante que foi destaque pelo Botafogo, tem 5 gols em 20 jogos na temporada, tem um custo ali, um salário até interessante a custo-benefício para o Vasco e tem um interesse de retornar ao futebol brasileiro. Outro jogador que vem chamando a atenção é um cria da Colina, é o Evander. Ele se tornou o jogador brasileiro com mais gols na história da MLS. Cria do Vasco, o Evander vem chamando a atenção na MLS, no campeonato estadunidense. Ele atingiu uma marca de 44 gols na liga local, superando o Camilo. Ao todo, ele disputou 100 jogos, nos quais também deu 34 assistências.